Respeitou o suporte lá? Que a gente tava de olho? Respeitou, né? Demorou? Demorou, mas respeitou. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. Por isso que trabalhar com financeiro menor é mais difícil. Mas a análise foi respeitada. Lembrando que a gente tinha falado do gap, se não tivesse gap, fica muito mais tranquilo ele respeitar. Então, o que aconteceu? Ele veio fechar o gap, ele veio, nem fechou o gap nem ainda, ele ainda tá aqui no meio do gap, não chegou no ajuste, então ele pode ainda cair mais. E aí, caindo mais, qual que é o jogo que a gente pensa? Nisso aqui, para ver fechar o gap e buscar esse slot aqui, ó. Ó, aqui é a região de venda, né? O que a gente tem que fazer aqui? Zero e vende. Vende na região. Pronto. Por quê? Porque eu tenho R$ 30, eu vou trabalhar meu preço aqui, sabendo o quê? Que aqui é a região de venda, né? Retração VWAP, onde está meu zero? Tá aqui. Vendi um só. Se ele vier para baixo, estou vendido em um. Se ele continuar subindo, o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz na queda. Começo a vender a partir do meu zero. Entendendo que ele pode puxar até a retração aqui. Então tem que vender tudo aqui em cima. Mas isso que você está fazendo com o contrato dá para fazer porque você tem essa gordurinha aí, você tem como posicionar seu stop mais para cima sem perder nada, né? Porque, igual, eu ainda tô no loss ainda. Eu não dá para eu vender, Não. Exato. né? Aí você tem que esperar, você tem que esperar, você tá comprado ou está zerado? Não, agora eu tô zerado. Então, aí você tem que esperar o ponto, né? Qual que é o ponto? Isso. No O ponto é VWAP, ali, ó. coloquei. É, isso. Ah, e se não chegar, não chegou. Fazer o quê? Mas tem É. que esperar o quê? Tem que esperar ele chegar aqui, ó. Então, VWAP, você começa a vender na VWAP, aqui em cima. Uhum. Acreditando que o quê? Que o ponto importante, qual que é o ponto importante? É aqui. Então, Uhum. qual que é o jogo? O ponto importante, na maior parte das vezes, não passa de primeira. Então, aqui é muito mais provável ele segurar, corrigir, se ele for continuar subindo, beleza, mas ele consegue fazer as parciais, porque aqui é um ponto importante, ele tende a segurar e corrigir mais forte. Tá vendo que ele já tá corrigindo aqui, ó? Aqui ele Uhum. segura na média, beleza. Aqui, o que tem aqui? Nada. Então, aqui ele corrigiu do mesmo jeito. Então, o que você acredita? Que se aqui ele segurou, aqui ele tende a segurar muito mais, porque tem o VWAP e retração. Então, se ele segurou aqui, a probabilidade dele segurar aqui muito mais forte é muito maior. Então, aqui você começa a vender. Tá. Aí é o jogo, ó. Bateu lá no ponto importante. O que ele tende a fazer? Ponto importante, não passa de primeira. Aqui tem que fazer parcial, jogar o médio para cima. Se ele for para cima, tem que continuar vendendo isso aqui. O alvo de quem? Desse cara aqui. E vende acreditando que ele vai, se ele segurar aqui e continuar subindo, você tem que vender de novo, até ele parar. Se ele não parar, você vai tomar calor igual a compra. E aí é o dia que você para ver, puta, já tem 2 horas que a gente está operando, ele não está segurando nas regiões. Eu já acreditei que não seguraria nas regiões, porque no começo a gente falou que quando abre com muito gap mais de 300 pontos, ele tende a não respeitar as regiões. Então isso já estava na nossa cabeça. Ele já mostrou isso na compra. Se ele mostrar isso na venda, faz sentido continuar operando? Não, né? Não. Entendeu? Ó, tem 18 minutos para fechar a vela de 60. Olha o que ele fez aqui. Veio, bateu lá na média de 60, ponto importante, não passa de primeira. Corrigiu. Olha como que ele tá deixando o pavio. Olha a probabilidade que ele tem de fazer isso aqui embora. Muito. E a gente tá vendendo. Entendeu? Entendi. Entendeu? Olha o pavio que ele tá deixando. Ele já fez o movimento, né? Qual que é o movimento? É o que a gente estava olhando. Ele já fez o movimento. Fez um, fez dois. Aqui. Podia puxar até fechamento de gap e ajuste? Podia. Pode ainda puxar? Pode. Pode fazer isso aqui e cair. Mas ele já corrigiu o movimento. Tá deixando um pavio grande. Falta 17 minutos para fechar a vela. Se ele ficar trabalhando aqui, fechar com esse pavio aqui, a probabilidade de ele puxar e romper esse ponto importante que ele já tocou de primeira, que ele já tocou uma vez, é muito grande, tá? Então, mais uma vez, tem que entrar e tentar trabalhar o preço. Bateu a meta, sai fora, acabou. Não tem que ficar tentando acertar a análise 100%. Bateu a meta, sai fora, chega. Não necessariamente você vai acertar o movimento todo para bater meta. Que nem, ó, a gente vendeu o ponto da venda, não vendeu? Respeitou lá? Respeitou. Aham. O que a gente tem que ter em mente agora? Puta, ele respeitou o ponto da venda. Se ele for cair, eu entendo isso aqui, ó. Tocou no ponto importante que é a média de 5, tornou um movimento maior. A hora que ele vier para baixo, eu vou alavancar a venda, sabendo que aqui é ajuste. Mas normalmente, a hora que ele chegar aqui, eu já vou estar com a meta batida. Então não preciso nem Uhum. fazer. Fecha tudo e acabou. Entendeu? Entendi. Agora, se ele for subir, a hora que ele fizer esse movimento aqui, ó, tornou um movimento maior. A hora que ele puxar para cima, tem que sair fora. O que que é aqui? É Aham. stop. O que que é aqui? É o zero. Acabou. Por quê? Ponto importante, não passa de primeira. Qual que era o ponto importante? Retração desse cara. Mas veio o ápice, ele bateu aqui. Não passou de primeira. A hora que ele tornar um movimento maior, ele tende a puxar. Não quer dizer que vai romper, mas a probabilidade é maior. Esse último topo que ele deixou. Isso aí. Se ele Sim. romper. Isso, se ele romper esse último topo aí. E Ah, não seria um ponto que nós seríamos estopados aí, correto? sim, sim. Aí não pode ser um ponto de entrada Não.
É comprado? Não. Depende. Se Por você causa desse... acredita, se você acredita que essa região realmente vai ser rompida para puxar lá em cima, aí você está de olho Uhum. em outro movimento, você está de olho nesse movimento que ele está fazendo agora. Aí você tem que fazer o quê? Puxar 100 a 161% desse movimento e acreditar que ele vai romper e ir embora. Só que sem, Ah, sem entendi. ter resistência. Então é isso que eu faço, tem que acreditar em alguma coisa. Uhum. Se eu acredito no branco, eu posso comprar, não preciso esperar ele vir aqui, eu posso comprar um pouquinho aqui e trabalhar o preço. Se eu quiser trabalhar aqui, beleza, mas pelo menos com financeiro, acreditando no quê? Aí eu uso o financeiro para bater esse rompimento. Se ele for, eu tento bater a meta. Se ele voltar, eu saio no zero porque eu tenho financeiro. Entendeu? Rompimento eu sempre bato com o dinheiro que eu fiz. Eu nunca bato zerado ou negativo. Ah, entendi. Então, Entendeu? veja, a gente sempre tem que ter E agora, por exemplo, eu chego no Aí. suporte. O que eu posso fazer? Zerei. Pronto, Aham. zerei. Por quê? Porque ele bateu no suporte. Ele pode fazer isso aqui. Um, dois, três. Beleza. Se ele fizer isso, eu tenho R$ 132 para bater esse topo. Aí eu faço. Ah, entendi. Agora, se ele vier para baixo a partir daqui, eu faço os R$ 132 para bater o fundo, Aham. para Ah, bater meta. Entendeu? entendi. Aí eu posso fazer Aham. isso. Ó, foi lá, vamos ver. Se ele for para cima, eu entendo o quê? Que o ponto importante não passou de primeira. Um, dois, tornou um movimento maior. Se ele vier para cima, ele pode romper e ir embora. Fazendo o quê? De 100 a 161% do movimento. Aí eu puxo aqui, ó. Um, dois, três. O que eu faço? Eu vou trabalhar a alavancagem aqui acima do VWAP e da retração. Posso por cima até desse lote aqui, ó, porque se ele romper esse lote aqui, ele tende a puxar, tá? Mas eu vou Uhum. usar o quê? O dinheiro do mercado. Eu geralmente alavanco com 6, tá? Para usar a Tá. meta aí de R$ 200. 5, 6. O que eu faço? Puxo um lá no 100%, carrego mais um até o meio aqui, 2, e faço alavancagem para tentar entrar e ficar comprado aí nessa região. Uhum. Mas assim, é um ponto que eu tenho que entender, que é um ponto de resistência, que ele pode bater, e é o que eu sempre falo, por mais que tenha tocado a primeira vez e tende a romper na segunda, é um ponto de resistência. O que ele pode fazer? Peraí, deixa eu só fechar isso aqui. Eu tenho que entender que assim que romper o topo, eu tenho esse movimento. Um, dois, três. Assim, topo, o que que eu tô aqui? O que que eu tenho aqui? Uma região de venda. Tudo isso aqui é na Aham. região de venda. Então ele pode romper falso e voltar tudo na cara e cair. Não Entendi. necessariamente ele vai puxar, entendeu? Então, assim, esses movimentos de rompimento são legais quando o quê? É melhor, né? Quando não tem nenhuma resistência, nada. Ele vai livre. Se ele vier para cima agora e não fosse uma resistência aqui, se ele tivesse feito esse movimento aqui, por exemplo, esse movimento aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Um, dois. Aqui era legal. Ou Entendi. até esse aqui, ó. Um, dois, aqui, ó. Não tem a resistência estava aqui em cima, tá vendo? Ó? Ele foi até a resistência. Ou seja, ele vai dar um sinal de compra no rompimento, mas é um ponto de venda num time frame maior, né? É. É. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu posso bater o fundo se ele vier para baixo. Mas eu tenho que Uhum. entender o quê? Que aqui tem o suporte no ajuste. Então geralmente rompimentos tem que entrar mais carregado e fazer as parciais curtinhas. Por quê? Porque o rompimento geralmente faz o quê? Ele não necessariamente vai fazer o movimento, né? Por exemplo, se fosse aqui, ó, um, dois, se ele fosse romper aqui, ele não necessariamente vai puxar forte embora. Mas geralmente quando rompe um ponto, o que ele faz? Ele estica porque ele estopa a galera. A galera aqui, no caso, que tá vendida, ele estopa a galera. E aí, a hora que ele estopa, ele dá uma puxada, depois ele pode voltar ou ir embora. Só que só nessa puxada você consegue fazer as parciais. Então, rompimento é isso. É você tentar trabalhar o stop da galera. Por exemplo, aqui, eu vou bater esse rompimento. Ele não necessariamente vai escorregar muito até o ajuste, ou enfim, até qualquer lugar. A gente tem que entender que ele vai bater, ele tende ao quê? A estopar a galera que tá comprada lá em cima, entendeu? Aham. Entendi. Pode escorregar? Pode. Se ele escorregar, você carrega um, dois. Até onde? Até o próximo suporte, ajuste, pronto. Você carrega lá. Agora, se ele voltar, você tem que entender que você tem que fazer as parciais logo, porque ele pode voltar rápido. Ó, tá vendo? Ó, pegou o ponto, olha como que ele volta. É. Ele não foi, tá vendo? Aí o que você tem que fazer? Tem que pôr stop no zero. Uhum. Pronto. Se ele voltar, você sai no zero. Se ele for, beleza. Já era pra ter ido. Tá vendo como segura? É. Aí ele Aham. pode voltar. O que ele pode fazer? Ele pode voltar um pouquinho, te estopar e ir embora, como ele pode puxar tudo. E aí o que tá acontecendo? Ele segurou no suporte. Ele não perdeu o fundo, ele pode puxar tudo lá. E você fica achando que ele vai voltar, você acaba ficando grande à toa, entendeu? Aham. Ó, agora foi. Perdeu o fundo, foi. O que a gente faz agora? Cancela tudo. Onde que eu tô vendido? Em um aqui, ó. Põe stop aqui no lote e pago para ver. Se ele for para onde que eu vou sair? Lá no ajuste. Se ele voltar, a gente entende o quê? Que aqui ainda é um suporte, né? Daquele movimento todo. Um, Aham. dois. Pode ter rompido o fundo falso e continuar e começar a reverter. Ir para cima. Mas aí você vê. Onde a gente estava vendendo? Aqui, não foi? Ele respeitou a região da venda? Sim. Respeitou. Quantos pontos ele fez da região da venda até onde ele chegou?
900 pontos, dá pra bater meta? Entendeu? Aí você tem que pôr no jogo. Uhum. Você não sabe pra onde ele vai, mas tem que achar os pontos importantes. Achou o ponto importante, acreditou naquele ponto, tem que trabalhar lá. Se ele for contra e te der meta negativa, tchau. Se ele for a favor, ele tende a te dar uma meta positiva também, entendeu? Porque é um ponto importante. Você não vai fazer as operações em qualquer ponto. Você vai sempre tentar trabalhar os pontos importantes, que geralmente tem mais de um filtro, né? Aqui tinha o quê? Aqui tinha a retração do movimento todo que ele fez de queda, mais o VWAP. Aqui é onde ele segurou o que era? Era a média de 5. A média de 5 é mais relevante do que a média de 1. Então, ele segurou na média de 5 e fez quanto aqui? Fez 800 pontos. E não necessariamente foi para lugar nenhum, ele tá aí travado ainda. Então aqui, se você acreditou na média de 5 só, operou a média de 5, e puxou até o VWAP, que era o próximo ponto importante, qual que era os pontos importantes? Média de 5, bateu, segurou. Qual era o próximo ponto importante? Retração do dia e o VWAP. Pronto. Então você comprou um ponto importante, conseguiu trabalhar com 100 pontos. Você vendeu um ponto importante, conseguiu trabalhar 900 pontos. O que a gente fez hoje no começo? A gente começou trabalhando a compra da média de 1, com 5 minutos de pregão, então assim, totalmente fora do que é mais provável acontecer. Era o ponto, entendeu? Mas você tem paciência de esperar até agora? Por isso que eu sempre falo, ó, Pois é. se você abrir a plataforma todo dia depois da abertura do Dow Jones, você vai abrir 10h20, porque o Dow Jones abre 10h30. Então abre 10h20, faz a leitura, vê o que está acontecendo, espera abrir o Dow Jones. Aí depois você começa a fazer. Entendeu? Entendi. É muito mais tranquilo. Só que assim, é difícil, cara. Ninguém abre. Todo mundo quer abrir, quer fazer abertura. Todo mundo quer fazer abertura. Por isso que eu faço pra galera, entendeu? Mas assim, a sugestão, né, quando comecei esse grupo, era começar às 10h30. Das 10h30 a meio de 30. Mas aí a galera não ia. A galera quer abertura. Então tá bom, fazer abertura, gente. Só que assim, eu vou fazer abertura pra todo mundo. Eu vou ficar até 10h30 sem fazer nada. Aí ninguém vai vir também, entendeu? Então assim, é foda, velho. É foda. O Igor fala bastante isso também, né? Ele fala, eu tô aqui porque eu vou ficar sem fazer nada aqui. Exato. Chega uma hora que não tem o que falar, não tenho o que falar e não vou estar fazendo nada. Então, se eu estou operando, pelo menos eu vou mostrando, fazendo e conversando. Agora, puta, abriu 9 horas o mercado. Ó, galera, aqui é o ponto de compra, ponto de venda. Qual que era o ponto de compra? Era aqui na média, o ponto de venda lá em cima. Se não chegar, eu vou ficar sem fazer nada. Aí ninguém vai acompanhar, entendeu? É foda. Beleza? E não necessariamente ele está numa tendência não necessariamente ele está caindo agora. Por quê? Porque a gente ainda tem esse movimento todo. E a gente sabe que aqui é suporte. E o que ele fez aqui? Ele tinha feito esse movimento, caiu. Deu a venda no VWAP, caiu, perdeu o fundo. O que ele tinha que ter feito? Continuado? Não continuou. Aí a gente tem um tempo gráfico menor aqui, ó, fazendo esse movimento. Quem acredita na venda, aqui tem que vender acreditando no verde. Acreditando que o verde vai continuar caindo para o amarelo continuar caindo. Só que mesmo o amarelo continuando caindo, a gente sabe que o branco ainda está no suporte. Tá vendo? Então, assim, tá vendo como é foda? Não é assim, eu vou fazer aí porque vai dar certo. Não vai dar certo, não é assim que funciona. Não é ciência exata, né, cara? Aqui é venda, ó, aqui é venda desse momentinho que eu falei pra você. O que eu faço aqui? Vendo, e tento ficar posicionado, acreditando que ele vai dar a venda para bater a meta. Tô com R$130, pronto. Tô vendido em 3. O que eu faço? Puxa a retração. Eu sei que aqui, ó, aqui é a região de venda, média é retração. Onde está meu médio? Aqui. Ele respeitar essa região, eu já estou vendido. Se ele for aqui para cima, eu tenho que continuar fazendo o quê? Vender aqui a partir do meu médio, para defender meu preço. Então, eu continuo vendendo aqui em cima. Até onde? Até ele romper o topo lá em cima. Romper o topo tem que sair fora. Agora, se ele vier para baixo, eu tô vendido em 3. Bateu 200 conto, zero, fecha a conta, vai embora. O seu limite loss é 200 e o gain é 200, né? 200. Tá. E aí, você... É que assim, aqui para mim, nunca fecha essa conta, sabe? Eu sempre termino no loss. Se eu mantiver 200 de loss, 200 de gain, eu sempre, nunca consigo atingir um resultado positivo no final do mês. Cara, dá para fazer. Aqui ele tem que respeitar os pontos que está fazendo. E se você ficar sempre com um contrato, ele nunca vai desenvolver porque ele não mexe o preço. É o que eu sempre falo. Eu sempre tento ficar com 2 contratos para subir ou para descer. Então aqui eu tô vendido. Eu vou carregar esses 2, acreditando que ele vai perder o fundo. Se ele vier para cima, ó, eu tô com R$150. Eu posso sair no zero se ele for contra. Entendeu? Então você tem que pagar para ver. Você tem que usar esse financeiro para bater sua meta. Senão você nunca vai fechar. Sim. Você não pode vender um só aqui e deixar o médio lá em cima. Se você está acreditando nesse movimento, você não pode vender um só com o médio lá em cima. Você tem que fazer o quê? Você tem que vender, ficar vendido no máximo possível para o teu médio ficar pelo menos aqui com o teu stop aqui. Se ele cair um pouquinho aqui, ó, e não bater a meta, você tem que colocar a venda para o teu stop ficar aqui. Porque se ele vier para baixo, você bate a meta logo. Se ele for para cima, você sai no zero, começa de novo. Se você ficar de um, ó lá, bateu a meta, pronto, zero. Acabou. Pronto. Corri o risco de sair no zero, mas bateu a meta, zerou. Eu vou acreditar que ele vai continuar caindo? Será que vai? Ele não pode bater aqui agora e fazer isso aqui? Ir embora? Aí eu vou ficar até que hora fazendo isso? Entendeu? Pronto, ó. Bateu a meta, acabou. Follow the light. Tranquilo? How do you feel? Any dizziness? Nausea?